Salve Santista, agora quem dá bola é muito Santos, eu sou o Dan. Esse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho do patrimônio do Santos. E por que a gente vai falar do patrimônio do Santos? Porque saiu uma notícia que o Rueda fez uma proposta para comprar o terreno do CT Rei Pelé. Mas antes da gente entrar nessa notícia e entrar nos patrimônios do Santos, eu vou pedir para você se inscrever, já deixar seu like. Se inscreve aí, não precisa nem pausar o vídeo. O botão tá aqui do lado, aqui em algum desses lados aqui. Você clica e segue assistindo o vídeo numa boa, inscrito, para acompanhar todos os vídeos. Vamos lá. Há uns 5 dias atrás, saiu uma notícia de que o Rueda quer comprar o CT Rei Pelé. O ex-presidente, que estava em exercício até 2022, tinha, eu não sei o termo correto, né, mas ele tinha feito uma lei que autorizava a compra de terrenos que pertenciam à União, que é o governo, basicamente. E o CT Rei Pelé, ele é um comodato, né, para o Santos. O Santos tem o direito de utilizar ele, porém, o Santos tem que dar contrapartidas sociais, né? E por vezes essas contrapartidas sociais não eram realizadas. Então o presidente Andrés Rueda acertadamente buscou uma solução para isso, e a solução é a compra. Na matéria não cita valores, mas cita que seriam repassadas porcentagens pro governo de jogadores feitos revelados, né, e vendidos das categorias de base do Santos. Aparentemente não temos resposta ainda dessa venda, né, dessa compra, aliás, do CT Rei Pelé. E enquanto a gente não tem essa resposta, a gente vai citando outros patrimônios do Santos. Vamos começar pela principal, né, a Vila Belmiro, que é a nossa casa desde 1916, inaugurada aí em outubro do mesmo ano. Recentemente aí, foi completado 100 anos, né, com um amistoso contra o Benfica, né, que teve a participação do Léo, enfim, foi uma despedida também do Léo. Vila Belmiro essa que nos últimos meses aí recebeu o velório do eterno e maior jogador de todos os tempos, o Pelé, e que vai caminhando para os seus últimos passos, né, para os seus últimos capítulos da sua história. Isso porque, muito provavelmente, ainda esse ano, no final do ano, segundo o presidente, a Vila Belmiro será derrubada para a construção da nova Arena do Santos, um passo que o Santos deve dar. O Santos tem que dar esse passo. O Santos não pode deixar de seguir nesse acordo com a W Torre. O Santos tem que dar esse passo. Quando a gente tiver mais notícias concretas sobre quando, tiver mais avançada, tiver mais próximo de ser demolida a vila, a gente faz um vídeo sobre, mas já adiantando que eu sou completamente a favor. E o Santos vai dar esse passo muito importante para seguir os seus rivais, né, que tem estádios grandes e modernos. O Morumbi não tanto, mas é um estádio grande que permite o São Paulo arrecadar de outras maneiras, além do jogo, né? E a Vila Belmiro não permite isso, ou permite com grandes restrições, né? Com certeza uma casa nova ia ajudar muito o Santos nesse sentido. E agora a gente vai passar para outro patrimônio do Santos, que é o CT Meninos da Vila. Foi inaugurado no dia 28 de 12 de 2005, né? É um terreno de 25 mil metros, né, que o Santos tem ali no bairro do Sabuó, né, na entrada de Santos, né, para quem não conhece. Você, inclusive, chegando de rodoviária, você passa em frente, você chegando de carro mesmo, você passa em frente. É relativamente próximo à Vila Belmiro, relativamente próximo ao CT Rei Pelé. É um terreno que tem muito valor, né? É um terreno bem na entrada da cidade e que é cobiçado por várias empresas, né, que desejam ter aquele terreno. Inclusive, em 2014, quando ainda o presidente era o Odílio, o Santos negociou uma troca desse terreno por um CT novo da base, né? Tinha uma empresa francesa de materiais de construção, que atua também aqui no Brasil, que queria construir um CT novo da base para o Santos, numa área continental de Santos, em troca de assumir o terreno do CT Rei Pelé para construir uma loja, né, uma de suas lojas aí da Baixada Santista. O presidente na época, o Odílio, deixou firmado esse acordo, mas só anunciaria após as eleições, porque estava num período de eleição, de troca de mandato, enfim. Foi até no dia 5/12, né, essa notícia. E aí o presidente Odílio optou por anunciar esse acordo depois das eleições, né,
E aí ele acabou, evidentemente, perdendo, claro, não precisava nem acompanhar tanto o Santos assim para saber que ele perderia. E aí o acordo aparentemente foi para o espaço, né? Eu acho que era só um balão, né? Só uma tentativa de all-in para ganhar as eleições aí. O que não importa o que o Odílio fizesse. Se o Odílio falasse que ia colocar o Pelé de novo para jogar, não ganharia a eleição. Tamanho desastre que foi a sua gestão do Santos. Do falecido Laor, que se cercou de péssimas pessoas para comandar o Santos, e o Odílio era uma dessas péssimas pessoas. Que aí eu não vou dizer que ele inventou essa negociação, porém tá muito na cara que é balão de ensaio aí para ganhar a eleição, mas como virou notícia a gente comenta aqui. O terceiro na verdade, né, patrimônio do Santos é o CT Rei Pelé, né, que foi inaugurado no dia 1 de outubro também de 2005, né? Em 2005 o Santos inaugurou suas instalações aí. Instalações essas que tem 3 campos, né, no CT Rei Pelé, 28 quartos de hotel com restaurante, com sala de jogos, com sala de estar, né, com auditório para os jogadores fazer pré-eleições e qualquer outro tipo de anúncio, assim, ou enfim, qualquer tipo de estudo que ou o presidente queira passar, ou o técnico, enfim, tem essa autonomia nesse estúdio, né, nesse auditório, perdão. E o Santos, em até determinado momento, quis buscar outro espaço para fazer um CT profissional, né? E deixar esses para a base e para as sereias também. Eu acho essa ideia extremamente válida. Eu acho que seria perfeito se o Santos conseguisse um outro terreno para fazer um CT para o profissional, né? Um CT mais moderno, com mais campos, para abrigar o time profissional, e deixar esse CT para a base e para as sereias. Eu acho que seria o ideal, né? O ideal. Essa, inclusive, foi uma das promessas de campanha do Rueda, né? Que ele segue tentando, mas ainda não se concretizou. E aí, sobre o CT Rei Pelé, a notícia mais recente que a gente tem é dessa das porcentagens dos jogadores de base vendidos, servindo para pagar o governo federal, para que o Santos assuma de vez, coloque o seu nome na escritura do CT Rei Pelé. Indo agora para o quarto patrimônio do Santos, é a Casa Meninos da Vila. Pouca gente lembra, foi inaugurado também no dia 5 de 10 de 2016, dessa vez, né? Inaugurada pelo presidente Modesto Roma, que quis comprar uma casa próxima à Vila Belmiro para servir de alojamento para os jogadores, né? Então a gente tem jogadores que moram nessa Casa Meninos da Vila, jogadores da base, que para ficar mais perto para treinamentos, para atividades no profissional, se for o caso, para atividades no Santos de uma maneira geral. O Santos tem essa Casa Meninos da Vila aí, que tem são 2 pavimentos, né? Tem o térreo e tem o primeiro andar, que serve de alojamento para os jogadores morarem. Achei essa ideia na época bem legal, porém a gente tem, claro, limitações geográficas, né? Principalmente na cidade de Santos, principalmente no bairro da Vila Belmiro, onde as casas são pequenas, né? Um bairro muito antigo, muito histórico, e a casa talvez não comporte de forma, eu não diria adequada, mas diria ideal, né? Talvez não comporte de forma ideal todos os jogadores da base, mas alguma solução foi feita, e já sobre isso eu já aplaudo o Modesto Roma. Espero que inclusive deem mais atenção a isso, e se sair um CT novo da base, né, como o presidente quer, como todo presidente que entra quer, que se façam, que pegue o São Paulo de exemplo e que façam um baita de um CT com alojamento, enfim, para manter os jogadores. Confesso que talvez em Santos, se não for área continental, talvez seja muito difícil conseguir esse terreno lá, né, em Santos. De repente uma cidade próxima, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, não sei se ficaria muito longe para fazer um intercâmbio com um profissional, enfim. Mas o fato é que a base precisa de uma estrutura melhor do que tem sido. Tanto o CT Meninos da Vila, quanto a Casa Meninos da Vila, né? A base, de uma maneira geral, precisa de uma estrutura muito melhor. E para finalizar, a gente tem a Chácara Nicolau Moran, que muitas pessoas nem lembram que ainda é do Santos, que ainda existe, mas sim, ela existe. Ela foi inaugurada no dia 14 de setembro de 1968, costumava servir de concentração para os Santos, né,
o Santos de seus tempos áureos aí, já abrigou o Pelé, já abrigou o Pepe e vários outros jogadores do Santos, ídolos do Santos, né? Que o Santos usava de concentração até os anos 90, quando começou a abdicar, começou a usar hotéis, até chegar o CT Rei Pelé. E aí, em 2018, saiu uma notícia, né, de que o Santos queria revitalizar o espaço, né? Até teve também uma visita em 2020, né, 2018 e 2020, de presidentes diferentes, né, em exercícios diferentes, mas de um mesmo componente, que resolveram, né, visitar o local para saber as condições, enfim, que foi o Orlando Rola, tinha um projeto junto com o Odir Cunha de revitalizar o local, de servir quase como se fosse uma subsede social, ou uma sede social, enfim, do Santos. É uma área grande, que tem 60 mil metros quadrados, né? E a ideia era construir uma sede social, colocar telão para jogos, fazer daquele local uma ativação econômica para o Santos. Coisa que nunca foi feita e que hoje em dia uma comunidade religiosa faz ações sociais no local, né? Então o Santos não utiliza mais, mas em compensação permite, eu não sei necessariamente se é o Santos que permite, se é o governo, a prefeitura de São Bernardo, que é onde fica a chácara Nicolau Moran, que acaba autorizando esse tipo de ação, né, da ação religiosa, de uma comunidade religiosa em ações sociais. E aí, assim, sempre que rondou, né, uma grande dúvida do que fazer com essa chácara, né? É uma área gigantesca, né, de 60 mil metros quadrados, é uma área boa, é área de tamanho de estádio, né? Muitos estádios aí tem uma área aproximadamente parecida com essa. E aí, o que fazer com a chácara Nicolau Moran, né? Um patrimônio histórico do Santos, mas que hoje tá em desuso, né? Tá em desuso. E o Santos tem ela aí parada, né? De novo, só com essas ações sociais de comunidades religiosas que está tendo no local. E aí muita gente sempre se perguntou, né, se não podia fazer um CT para a base lá, pela área ser grande, se não poderia trocar, assim, a exemplo de como queriam a empresa de construção, de loja de material de construção, com o CT Meninos da Vila. De repente trocar com outra empresa por alguma área, né? Muita gente deu a ideia recentemente aí de repente construir prédios no local para abrigar moradores da Vila Belmiro lá, e aí expandir a área do estádio da Vila Belmiro, enfim, várias ideias mirabolantes aí que tiveram ao longo dos tempos sobre o que fazer com a chácara Nicolau Moran. E fica essa dúvida, eu realmente não sei o que fazer com essa chácara. A ideia do espaço social para torcedores, ok, seria bem legal, mas confesso que não é simples essa situação, né? Não é simples saber o que fazer com essa chácara, com esse patrimônio do Santos. E esses são os 5 patrimônios, né, estruturais do Santos, né? Todos os terrenos que pertencem ao Santos, ou melhor, que o Santos faz uso, tirando o CT Rei Pelé, né, que não é, aliás, CT Rei Pelé que não é do Santos. Os outros são ativações aí que o Santos usa, seja para jogo, seja para treinos, como era a chácara Nicolau Moran para concentração, e a Casa Meninos da Vila para moradia de jogadores. O que você faria com a chácara Nicolau Moran? Você trocaria o atual terreno do CT Meninos da Vila, no Sabuó, em troca de um CT novo para a base numa área continental de Santos? O que você faria com essas áreas do Santos? Para onde você mandaria o time profissional? Se você também alocaria a base no CT Rei Pelé em troca de uma construção de um CT profissional maior e melhor? Comenta aí embaixo aí o que você faria com essas estruturas do Santos. Se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis, Santista.